E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos tratar desse assunto. Existe, né, algum método, existe alguma técnica, né, para a gente compreender as Sagradas Escrituras? Esse livro, né, misterioso, esse livro é muito estudado no mundo todo, né? Existe algum método, né, para a gente compreender as Sagradas Escrituras, né, para a gente entender o que o autor sagrado quis nos explicar? Existe esse método? Se existe, né, realmente esse jeito, né, um modo específico, né, é uma característica, né, específica para se compreender a Bíblia, né? É preciso a gente entender isso. Será assim? A gente pode ler o livro sagrado, né, como um outro livro qualquer, pegar e ler e tirar nossas interpretações do nosso jeito? Então fica aí nesse vídeo até o final para a gente entender. Não precisa eu criar nada aqui, né, da minha cabeça, não preciso inventar nada. Já está tudo escrito, né, por aqueles que têm, né, essa autorização, né, de nosso Senhor Jesus Cristo de conduzir a comunidade, né, de pastorear a comunidade. Eu estou aqui com a Bíblia da CNBB, a 18ª, né, reedição, né, da editora Canção Nova, Bíblia aqui da CNBB. E na introdução geral dela, se você tem a Bíblia da CNBB, deve ter, né? A minha é a 18ª reedição, né, da editora Canção Nova. Na introdução geral, no número 1, tem um texto que eu quero mostrar para vocês, né, nesse vídeo, para a gente entender que existe sim um método, né? Existe sim um modo de compreender as Sagradas Escrituras. Fora desse modo, não é Sagradas Escrituras, né? Ela sai fora do seu contexto. Então, vamos lá. Na introdução geral, né, da Bíblia da CNBB, no número 1, vai dizer assim: para nós cristãos, a Bíblia não é um livro de ciências naturais ou de histórias eruditas. Já começa assim, né? Ó. Para nós cristãos, a Bíblia não é um livro de ciências naturais ou de história erudita. Então já pode tirar, né, o cavalinho da chuva, que a Bíblia, para os cristãos, não é um livro de ciências e nem de histórias naturais, né? Mas um livro da vida da comunidade de Jesus, né? Então é um livro, ele vai dizer, mais o livro da vida da comunidade de Jesus, ou seja, da comunidade de Israel, da qual nasceu Jesus. O primeiro, né, o Antigo Testamento, se referindo, né, ao primeiro livro, né, o Antigo Testamento da comunidade que surgiu a partir de Jesus. O Novo Testamento, chave para a leitura cristã da Bíblia inteira. O Novo Testamento é a chave para, né, a leitura cristã da Bíblia inteira. Então a chave, né, para a Bíblia inteira é o Novo Testamento. De nossa comunidade hoje, que pretende ser fiel ao que Jesus viveu. A leitura da Bíblia tem seu lugar certo na comunidade eclesial. Importa compreender a Bíblia no mesmo espírito em que foi escrita. Aquilo que está lá nas cartas de Pedro, né? O que importa é entender a Bíblia no mesmo espírito em que foi escrita. A interpretação tem como referência a comunidade de fé. Olha aí, uma frase atrás da outra. A interpretação tem como referência a comunidade de fé. Fora disso, vai ficar difícil compreender, né? Ó, a interpretação tem como referência a comunidade de fé, que na palavra e na vida da comunidade, a obra de Jesus, a Bíblia deve ser lida na comunidade orante e celebrante, né?
A Bíblia deve ser lida na comunidade orante e celebrante, e que mantém viva a herança de Jesus na prática, no amor fraterno e na experiência de Deus como Pai. Olha aí, tudo isso para você aprender a ler a Bíblia nesse contexto, né? A Bíblia deve ser lida na comunidade orante e celebrante, e que mantém viva a esperança de Jesus na prática do amor fraterno e na experiência de Deus como Pai. Mensagem que ressoa na celebração para ser posta em prática na vida. Por isso, é preciso que a leitura da Bíblia seja participada por toda a comunidade eclesial. Quer dizer que a leitura da Bíblia deve ser participada, né, por toda a comunidade eclesial, pelos mais humildes, que nos lembra a primazia da caridade fraterna, e pelos que tiverem formação especial, para que ajudem seus irmãos e irmãs. Olha que bonito, né? Quer dizer que a leitura da Bíblia, né, é participativa, é a gente colocar à disposição dos outros irmãos, né? Desde o mais humilde, que nos lembra a primazia da caridade fraterna, e pelos que tiveram formação especial, para que ajudem seus irmãos e irmãs. O fulcro de tal leitura é a celebração litúrgica, ampliada na catequese e na reflexão bíblica comunitária. Fazer uma reflexão bíblica, né, comunitária. Partilhar. Então é uma coisa para ser partilhada, né, na comunidade. Tal leitura não é literalista. Olha, esse ponto aqui é muito interessante, né? Tal leitura não é literalista, procurando entender tudo ao pé da letra. Olha aqui, que formação bonita, né? Quer dizer que essa leitura, tal leitura não é literalista, procurando entender tudo ao pé da letra. O que é impossível, né? O que é impossível. É impossível, né, você querer ler as Sagradas Escrituras e levar ao pé da letra, né? Como a gente viu no início da leitura, ela não é um livro de ciências naturais e de história erudita, né? Ela não é um livro para esse contexto. Então, né, tal leitura não é literalista, procurando entender tudo ao pé da letra, o que é impossível. Tampouco, né, se contentar em abrir a Bíblia aleatoriamente para nela encontrar alguma mensagem de Deus. Também a Bíblia vai dizer isso, não? Não é para você abrir a Bíblia aí, né, aleatoriamente e procurar uma mensagem de Deus também. Tampouco fazer isso, né? Tampouco se contentar em fazer isso, em abrir a Bíblia aleatoriamente, né, para nela encontrar alguma mensagem de Deus. Nem usá-la unilateralmente para defender alguma opinião particular. Não usar a Bíblia aí para defender uma opinião, né, particular. Sem perceber o sentido do conjunto e o ponto central dos textos bíblicos, né? Quer dizer que você precisa perceber todo o conjunto. Você não vai defender aí um ponto de opinião sua particular sem perceber o sentido do conjunto, né? O ponto central dos textos bíblicos. A leitura eclesial aqui proposta parte da escuta da palavra na comunidade e lança mão de toda a tradição de conhecimento bíblico que herdamos do passado e que continua a ser aprimorado hoje. Então, né, o texto finaliza assim, né? A leitura eclesial aqui proposta lança mão de toda a tradição de conhecimento bíblico que herdamos do passado e que continua a ser aprimorado hoje. Ou seja, a tradição, né? Então a igreja está dizendo que ela não fica ali só
só nas Sagradas Escrituras, mas ela lança mão de toda a tradição, de todo o conhecimento que herdou do passado. E vai aprimorando, né, ainda hoje. Então veja, né, isso é aprender, né, a ler as Sagradas Escrituras. Para nós cristãos, não é um livro de ciências naturais ou de histórias eruditas. Entendeu, meus irmãos? Então, a Bíblia é para ser lida na comunidade, né? Não é para ser usada para eu defender uma opinião minha particular, sem, como diz aqui, né, ó, sem perceber o conjunto, sem perceber, né, o sentido do conjunto e o ponto central dos textos bíblicos. Então é desse modo que se aprende a ler as Sagradas Escrituras. Dentro da comunidade eclesial, da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ler com esse espírito, né? Como diz aqui, ó. Né? Como diz nessa parte aqui, ó. A leitura da Bíblia tem seu lugar certo na comunidade eclesial. Importa compreender a Bíblia no mesmo espírito em que foi escrita. Né? O que importa é compreender a Bíblia no mesmo espírito em que foi né, escrita. Isso está fundamentado na própria Sagrada Escritura, né? Ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi, né, escrita. Com a mesma inspiração, né, do Espírito Santo que a inspirou os autores sagrados. É nesse mesmo espírito que a gente deve compreender as Sagradas Escrituras. Então, né, então a gente vê na comunidade muitas pessoas, né, uma grande discussão em torno das Sagradas Escrituras, mas a maioria não conhece, não sabe nem para que é as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é um livro da comunidade, é um livro da comunidade cristã. Ela não é um livro de ciência, de história. Tem gente que vai buscar lá nas Sagradas Escrituras, né, encontrar o lugar do Éden, encontrar o lugar de tal passagem, encontrar o lugar físico, e não encontra. Por quê? Porque a Bíblia, como ela disse aqui, né, na introdução da CNBB, no número 1, não é um livro de ciências naturais. Não. É um livro da comunidade de Jesus Cristo. É um livro da comunidade de Jesus Cristo. Se você não faz parte da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que você vai compreender a Bíblia? Nunca vai compreender, porque você vai estar sempre procurando ler as Sagradas Escrituras fora do contexto. Você vai estar sempre querendo procurar entender as Sagradas Escrituras fora do contexto. Beleza, meus irmãos? Então essa partilha de hoje, se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Comente aí o que você achou. Deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.